Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de ciências. Nós vamos continuar conversando, pensando, fazendo atividades sobre os objetos que existem à nossa volta e sobre os materiais que são utilizados para fazerem esses objetos. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a diferença que existe entre objetos e entre materiais, porque os materiais são os elementos utilizados para que os objetos sejam produzidos e para que depois a gente possa usá-los, não é mesmo? Então, para a aula de hoje, se você não pegou, pega aí. Lápis para escrever, lápis colorido, borracha, apontador, pega sua régua também, a gente vai precisar dela para uma atividade, e pegue o seu livro do aluno de ciências. Vamos começar? Vamos lá! Primeiramente, abra o seu livro do aluno de ciências na página 5. Encontrou a página 5? Muito bem, então vamos lá. Olhem só essa imagem e olhe o título desse texto e dessa imagem que nós vamos ler. Objetos e materiais. Será que objeto e material é a mesma coisa? Vamos tentar observar um pouquinho isso por meio de objetos que temos à nossa volta? Então, primeira coisa que você vai fazer, atenção, olhe só o que você vai fazer agora. Olhe a sua volta, olha onde você está. Seja na mesa, seja num local no seu quarto, aonde você está ali. Olhe a sua volta. Todos os objetos que estão à sua volta têm nomes, não tem? Então, fale aí para você mesmo, ou para quem estiver com você, fale o nome dos objetos que estão aí perto. Eu vou falar os meus. Eu tenho o computador, eu tenho uma mesa, uma cadeira, onde eu estou sentada. Aqui do ladinho eu tenho uma outra mesa. Tenho lápis, caneta, régua, borracha. O que vocês têm aí pertinho? Peguem aí o que vocês têm pertinho. Nomearam? Ótimo, muito bem. Vamos continuar? Cada uma dessas coisas que vocês viram, nós chamamos de objeto. E no nosso dia a dia, nós utilizamos muitos objetos, o tempo todo, desde o momento que nós acordamos até o momento de nós dormirmos, nós utilizamos muitos objetos. Agora vamos fazer uma observação. Olhem essa imagem aqui, e olhem o que está sendo solicitado. Pegue a sua régua, então pega a régua aí, ó, eu peguei uma minha aqui para mim. Pegue a sua régua, pega uma borracha, eu também peguei uma aqui para mim, olha. Pega uma borracha e passe a mão nesses objetos. Cheire os objetos. Tente descobrir com cuidado cada um desses. Tente dobrar, descobrir como é feito esse objeto e tente dobrar esses objetos. Vamos dar uma olhadinha? Tenta dobrar, cheira, descobre cada um deles. Como são feitos, que materiais são feitos. Pega aí cada um. Viram? Observaram? Olhe que bacana essa observação. As diferenças que a gente notou entre um e outro, tanto entre a régua quanto a borracha, essas diferenças existem porque esses objetos, eles são feitos de materiais diferentes.
O cheiro da minha régua é diferente do cheiro da minha borracha. Olhem só. Eu tentei dobrar a minha régua. Não deu certo. Eu não consegui. A minha borracha, ela está dentro de um outro objeto que é de plástico. Eu também não consigo dobrar. Mas a borracha sozinha, quando eu tiro, olha, eu dobro. Eu consigo dobrar. A minha borracha tem cheirinho. Então, ela tem um cheiro diferente do cheiro da minha régua. Isso aconteceu com vocês também? Aconteceu a mesma coisa? Por quê? Porque o material utilizado para fazer a borracha é um material diferente daquele que é usado para fazer a régua. São materiais diferentes. E essa é a grande diferença. A borracha e a régua são objetos. E o que é feito, aquilo que é utilizado para fazer a régua e para fazer a borracha, nós chamamos de materiais. Vamos continuar? Olhem só quantos materiais existem e quantas coisas diferentes nós temos com esses materiais. E temos objetos, inclusive, que são utilizados mais de um material para eles serem produzidos, para eles serem construídos. Temos objetos construídos e produzidos com plástico, com vidro, com madeira, com papel, com borracha, com metal, com tecido, com argila. Olhem esses dois exemplos aqui. Nós temos essas colheres, chamadas de colheres descartáveis, que nós utilizamos e depois nós podemos descartá-las. Essa colher aqui é feita de plástico, então ela é chamada de colher de plástico ou colher descartável. Nós temos aqui uma tesoura. Essa tesoura, ela é feita de metal e ela é feita de plástico. O local que nós colocamos o nosso dedo para recortar é feito de plástico. Então, para fazer a tesoura, foi utilizado metal e foi utilizado plástico. Agora vamos para as páginas 6 e 7 do seu livro. Vamos lá? Muito bem. Lápis na mão. Vocês podem pegar aí o lápis para escrever ou o lápis colorido, tanto faz. Pode ser qualquer um dos dois. Olha o que nós vamos fazer agora. Ligue os brinquedos aos materiais que são feitos. Os brinquedos também são objetos. Quais são os brinquedos que nós temos aqui? Nós temos um caminhão que é feito de... Do que será que é feito esse caminhão aqui? Muito bem! Um caminhão que é feito de plástico. Liga o caminhão à palavra plástico, que é um dos materiais utilizados. Aqui nós temos como se fosse um carrinho, né? Um carrinho. E esse carrinho é feito do quê? Muito bem! É feito de madeira. Então, liga esse carrinho à madeira. E aqui nós também temos um carro. É um Fusca, né? Muitos colecionam esse carro, tanto o brinquedo quanto o carro de verdade. É o Fusca. E esse carrinho aqui, ele é feito do quê? Muito bem! Ele é feito de metal. Se precisar, para o vídeo, faz as ligações, liga o brinquedo ao material do que ele é feito e depois continua. Deu certo? Vamos lá, próxima. Você sabia? Olha que interessante o que está escrito aqui. Tudo que podemos ver ou tocar é feito de algum material, até mesmo o sol. É verdade, o sol também é feito de materiais. Já o tempo, o amor e outros sentimentos, eles não são feitos de materiais. O tempo, o amor,
o carinho, a saudade, a esperança, a paz, nós não podemos pegar, mas nós podemos sentir. Por isso que não é feito de nenhum material. Prof. Rúbia, mas o sol, nós também não pegamos. Vai chegar um momento que vocês vão estudar isso um pouquinho melhor. Mas o sol, ele também é feito de materiais na sua composição, inclusive gases. E você vai poder estudar sobre isso depois, tá certo? Mas os sentimentos, aquilo que nós sentimos e as nossas emoções, nós não podemos, elas não são feitas de materiais. Nós sentimos, como sentimos o sol também, mas nenhum material faz isso. Isso cresce e isso é alimentado por nós. O sol não. O sol, na sua composição, ele tem materiais também. Você conhece a história dos três porquinhos? Já ouviram essa história? Conhecem essa história? Aqui está dizendo que a prof vai contar para vocês. Isso significa que lá vem a história. Eu vou contar para vocês a história dos três porquinhos. E eu tenho essa história aqui do meu lado. Então vocês vão ver que de vez em quando eu vou precisar ler aqui e depois eu vou olhar para vocês também. Prestem bem atenção nessa história. Quem já escutou, a gente vai relembrar. E quem não escutou, vai ouvir pela primeira vez. Os três porquinhos. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha 3 filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um, alguns bons conselhos também. Os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço. Construiu uma casa de palha. Ele construiu essa casa de palha, embora os irmãos tivessem dito para ele que essa não era uma casa muito segura. O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas também não gostava muito de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos, o mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la, mas depois de 3 dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Os 3 porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava o bosque e não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para poder comer e se alimentar. O lobo, então, foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vá embora, seu lobo, aqui você não vai entrar." O lobo insistiu e disse: "Abra logo essa porta, ou eu soprarei e a sua casa eu destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar. E soprar. Sopra aí comigo. Soprou tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançar.
O lobo, então, foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, seu lobo! Na minha casa de madeira, você não vai conseguir entrar." O lobo insistiu e disse: "Abram logo essa porta, ou soprarei e soprarei, e a casa eu destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e a soprar, soprar cada vez mais forte, até que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Ele é um cara legal." O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: "Abram a porta já!" E os porquinhos responderam: "Vai embora, seu lobo. Você não conseguirá derrubar esta casa, porque está feita com tijolo e cimento." O lobo, pensam que desistiu? Ele insistiu e disse: "Abram logo essa porta, ou eu soprarei, e a sua casa eu destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o que o lobo fez? Começou a soprar. Soprou. E soprou de novo. E a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Ele estava muito cansado. Enquanto isso, pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pela chaminé. Os porquinhos, vendo que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou ao final da chaminé e esperaram. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem dentro do balde cheio de água fervendo. "Ui, ui, ai, ai!" gritou o lobo, saindo correndo ao lago para poder aliviar as suas queimaduras. E, assustado, nunca mais voltou a incomodar os porquinhos. E quanto aos porquinhos? Eles aprenderam a lição de que tudo que é feito com esforço tem um resultado melhor. Os 3 porquinhos decidiram morar juntos e todos viveram felizes e em harmonia. Gostaram da história? Legal, né? E o lobo também aprendeu uma lição. Ele vai se alimentar de outra forma e de outro jeito. E os porquinhos aprenderam que pegar materiais resistentes para uma construção é o melhor negócio. A casa fica inteira sempre, não é mesmo? Vamos voltar lá para as nossas atividades? Vamos lá. Vamos lá para as atividades, peguem o livro. Olhem só a letra A. Olha o que nós temos que fazer aqui. Pinte os diferentes materiais que os 3 porquinhos usaram para construir suas casas. O que eles usaram? Palha, madeira e tijolo e cimento. Isso mesmo. Isso mesmo. Então agora você vai parar esse vídeo, vai pegar seu lápis colorido e vai pintar os materiais. Pronto? Pintaram? Muito bem.
Observe as imagens e escreva o nome de cada material. Qual material que é esse aqui? Tijolo, muito bem. Então escrevam tijolo. E esse material aqui qual que é? Palha, muito bem. Então escrevam palha. E esse material aqui qual que é? Madeira, muito bem. Tijolo, palha e madeira. Agora vocês vão pegar 3 lápis coloridos: o vermelho, o azul e o verde. Então separa aí, o vermelho, o azul e o verde. Pegaram? Vamos lá. Nós vamos circular de vermelho o material que o primeiro porquinho usou para construir a casa. Qual foi? Palha, muito bem. Então circula com o vermelho a palha. Agora pega o lápis colorido azul e nós vamos circular o material que o segundo porquinho usou para construir a casa. Qual foi? Madeira, muito bem. Circula de azul madeira. Agora pega o verde e nós vamos circular o material que o terceiro porquinho usou para construir a casa, que foi o tijolo. Ótimo! Vamos responder a letra C. Qual desses materiais é o mais indicado para construir uma casa resistente? É a palha? É a madeira ou é o tijolo? Tijolo, muito bem. Então escrevam ali, tijolo. Fizeram? Se não deu tempo de fazer, para o vídeo. Olha as atividades aqui que a prof fez junto com vocês. E depois que terminar, dá o play de novo. Pronto? Muito bem. Olhem a letra D. Faça um desenho do que aconteceu quando o lobo soprou a casa de cada porquinho. Vamos lá. Primeira casa, feita de palha. O que aconteceu? A palha saiu voando pelos ares. Então, nós vamos desenhar aqui a palha voando. A segunda casa. A segunda casa caiu e ficou em pedaços. E a terceira casa continuou em pé, firme e forte. Não esqueçam que a terceira casa tem uma chaminé. E o lobo ia tentar entrar pela chaminé. Então agora vocês vão parar um pouquinho o vídeo e vão desenhar a primeira casa saindo voando pelos ares a palha, a segunda casa caindo ao chão e ficando em pedaços, e a terceira casa inteira como ficou. Conseguiram? Muito bem! Letra E. Por que o lobo não conseguiu derrubar a casa feita de tijolos? Por que será? Isso porque o tijolo é um material resistente. Então, para o vídeo um pouco e responde aí. Porque o tijolo é um material resistente. Ele é mais resistente que a palha e ele é mais resistente que a madeira. Conseguiram? Ótimo! Que bom! Agora, vocês vão deixar o livro do aluno do ladinho e vocês vão pegar o livro de atividades, o livro de atividades de ciências. E nós vamos fazer as atividades 1 e 2. Vamos lá? Podemos começar? Se precisar, para o vídeo. Vamos lá. Olhem só a atividade 1. Nós temos 3 objetos aqui. Nós temos uma panela, nós temos uma escova de dente ou uma escova dental e nós temos um cobertor. E olha o que diz aqui. Você já percebeu que existem muitos objetos ao seu redor? Eles são feitos pelos seres humanos com diferentes materiais. Observe os objetos representados aqui: a panela, a escova de dente e o cobertor. Número 1, panela. Número 2, escova de dente. Número 3, cobertor.
Agora, de acordo com os números, relacione os objetos. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Olhem na letra A. Vamos relacionar os objetos ao lugar a que pertencem. Qual desses 3 objetos pertence à cozinha? Vamos ver? Isso! É a panela, número 1. Qual deles pertence ao quarto? Muito bem, é o número 3, é o cobertor. E qual deles pertence ao banheiro? Isso! Escova de dente, número 2. Parabéns! Vamos relacionar esses objetos aos materiais de que são feitos. Qual desses materiais é feito de plástico? Muito bem, a escova de dente. Qual é feito de metal? Ah, isso mesmo, número 1, a panela. E qual é feito de tecido? Muito bem, é o cobertor, número 3. Letra C. Vamos relacionar a outros objetos feitos com o mesmo material. As toalhas, elas são feitas de tecido, o mesmo material utilizado para o cobertor. Os talheres eles são feitos de metal, como a panela. E os brinquedos, pelo menos alguns deles, são feitos de plástico, como a escova de dente. Muito bem, parabéns! Ótimo! Atividade 2. Encontre no quadro abaixo o nome do material de que é feito cada objeto e escreva-o no espaço adequado. Temos aqui madeira, plástico, algodão, metal, couro, borracha, palha, argila e vidro. Vamos começar? Então, olhem lá. Primeiro, este porquinho aqui. Ele é feito de argila. Ótimo! A borracha, o nome já diz, né? A borracha é feita de borracha. Esse banquinho aqui é feito de madeira. Muito bem. Esse objeto, o nome também já diz do que ele é feito, é algodão. Então, ele é feito de algodão. O cadeado. Do que é feito o cadeado? Muito bem, é de metal. A jaqueta é feita de, pode ser jaqueta, pode ser casaco, pode ser japona, dependendo da região do Brasil, cada um chama de um nome, mas ela é feita de couro. Muito bem. Essa jarra aqui, ou esse copo, ele é feito de vidro. E essas tigelas, ou potes, são feitas de plástico. E por último, esse chapéu, feito de palha. Conseguiram? Para o vídeo um pouquinho, termina de fazer, termina de registrar no livro e depois dá o play de novo. Conseguiram? Ótimo, muito bem. Gostaram das nossas atividades? Que bacana nós percebermos que todos os objetos que nós usamos no dia a dia são feitos e produzidos por diferentes materiais, e esses objetos são produzidos pelo ser humano e outros, inclusive, com a ajuda de máquinas. Bom pensarmos nisso, né? No próximo vídeo, nós vamos continuar conversando sobre os objetos e sobre os materiais utilizados para isso, tá bom? Se cuidem. Até a nossa próxima conversa. Um beijo. Tchau, tchau.